você conhecer. Isto de falar fora do nosso ambiente, quando a gente começa a estudar português, nós vamos ficar muito animados. Vou ensinar tudo no meu escritório. Aqueles burros. Não autorizo isto. Isto é muito feio. A correção quase sempre é deselegante. Quase sempre é deselegante a correção. Você deve corrigir quem? Em casa. E olhe lá. Não é mesmo? Meus pais me ensinavam, não corrija os mais velhos. Quem é você? Então você tem um problema. Agora, eu ouso dizer que vocês que têm filhos, vocês têm que corrigir. Tem que corrigir. Não que isso seja uma regra do mais velho para o mais novo. Tem que corrigir. Porque o português ele é incentivado em casa. Em casa. Dali você tem a célula que vai amplificar para a sociedade. Em casa, que se fala bem, corretamente. Só que você não vai para a rua corrigir as pessoas. E muito menos na TV. Eu escrevi há poucos dias um artigo sobre uma deselegância na TV. Foi naquele jornal Bom Dia Brasil? Bom Dia Brasil. Acho que sim. E o ilustre jornalista Alexandre Garcia, muito culto, um eminente jornalista, muito culto, experiente, profissional de primeiríssima linha, lamentavelmente cometeu uma falha. Aliás, todos nós podemos cometer, só que na nossa vida a gente tem que evitar cometer falhas, mas todos nós podemos. E qual foi a sua falha? Ele corrigiu ao vivo o deputado Severino sobre o verbo só nosso, protocolizar. E a correção foi assim, mais ou menos assim. Severino, este verbo não existe, protocolizar, e é bom que se diga que o idioma que é utilizado no Brasil é a língua portuguesa. Querendo dizer que aquilo seria uma invenção. Só que aí mexeu conosco. Porque foi uma espécie de alfinetada para quem utiliza protocolizar. Posso fazer uma pergunta? Alexandre Garcia estava com a razão? Existe protocolizar? Existe? Eu sabe que existe, mas eu tenho medo. Prefiro protocolar. Vamos agora sepultar o mito. 2 verbos podem indicar o ato de protocolo. 2. Protocolizar, que é perfeito. Perfeito. E protocolar, usual. Só que este último, protocolar, não obstante o usual, ele acabou ganhando vida própria e abrangendo situações outras, como uma situação de adjetivo. A pessoa é cheia de protocolos. A pessoa é protocolar. Protocolar. Em sala de aula, eu sei que muitos aqui já foram meus alunos, temos uma gíria para a pessoa cheia de protocolos, cheia de coisas. Quem seria a pessoa? O coxinha. É uma gíria de sala de aula. Então, meus queridos, voltando, o verbo genuíno, exclusivo, corroborado pelos dicionários, pelo Volpe, protocolizar, sem nenhum senão. Já ouviram a utilização de senão neste sentido? Senão significa defeito. Do jeito que eu expus, senão é defeito, substantivo. Podendo ser pluralizado, senões. Senões.
Um senão, 2 senões. Defeitos. Portanto, o que eu quero dizer? Que ele foi deselegante, para não falar impreciso. E o artigo foi nesta linha. Não para criticá-lo, porque não podemos criticá-lo. Como eu disse, pode ter havido uma falha, mas para dar uma mensagem para nós. A correção quase sempre será deselegante. E, por que não dizer, inoportuna. E no caso, esta correção na TV preencheu os 2 atributos negativos. Tá bem? Então devemos evitar. Eu falo sobre isto, divulgar fora da sala, o que aprendemos, é muito arriscado. Vocês já ouviram falar em palavras de dupla prosódia? Já ouviram? Há centenas de palavras no nosso idioma que tem dupla prosódia. O que isso significa? Existem ambas no Volpe. Só que uma pegou e a outra não. Coisas curiosíssimas. Como? Apostila. Apostilha. Existe apostilha. Sabag, vou falar hoje já. Para mostrar para eles que eu estudo. Não. Não precisa. E até parece que isso não tem nada a ver conosco. Autópsia. E autopsia. Você que é da área de direito penal, não se desculpa você não conhecer isto. Como assim? Você não tem curiosidade? Você que lida com o direito penal não tem curiosidade de saber se é autópsia que se fala? Ou se é autopsia? Então, vamos matar esta dúvida. Mas antes, vou até contar um episódio. Existe flocos. Sorvete. Flocos. E acreditem, meus queridos, existe frocos. O aluno, ouvindo essa aula, ficou instado a provocar lá fora uma celeuma. Saiu da aula e foi a uma sorveteria lotada. E logo na porta gritou: eu quero sorvete de frocos. Todos engasgaram, alguns pararam. Mas ele é louco. E a atendente já ficou brava, achou que aquilo era uma brincadeira. E a atendente só gesticulou assim para ele, apontando os sabores. Nem falou nada. E aí ele insistiu: eu só quero sorvete de frocos. E aí a atendente pegou e ousou corrigir. Aí que está o problema. O senhor não sabe que o único sabor, imagine, seria flocos? E aí ele falou: então agora todos vocês vão aprender a lição. Todo mundo assim, né? Com a pazinha e o sorvete parado. Né? Quem é louco e ele? Vocês vão saber que existem palavras de dupla prosódia. Existem flocos e frocos. E eu prefiro frocos à palavra flocos. Portanto, eu quero agora sorvete de frocos. Teve até um que se levantou: também quero frocos. Foi uma loucura, tiveram que mudar. Impressionante. Mas notem, seria autópsia ou autopsia? Os dois. Então, meus queridos, na verdade, notem agora a importância do Volpe na vida de vocês. Se vocês consultarem os dicionários, o Aurélio, por exemplo, vocês vão encontrar as duas formas. Portanto, para o Aurélio, eu até explico isso no meu livro, trata-se de palavra de dupla prosódia. Autópsia
com acento agudo.